Boa noite. O novo quadro de parceria entre Moçambique e o Grupo Banco Mundial 2026-2031 mobiliza cerca de 10 mil milhões de dólares americanos para áreas estruturantes da economia, combinando financiamento público concessional e investimento privado. O foco está em áreas estratégicas: energia, agricultura, infraestruturas, capital humano e governação, com o objetivo de acelerar o crescimento e reforçar a resiliência econômica do país. Num contexto de custos elevados de produção, baixa produtividade agrícola e vulnerabilidade climática, o programa prioriza a eletrificação, cadeias de valor agrícolas e corredores logísticos. Em paralelo, a mobilização de capital via International Finance Corporation e Agência Multilateral de Garantia de Investimentos pretende dinamizar o setor privado, expandir o crédito e criar empregos. O valor é de 4 mil milhões de dólares americanos. No essencial, a parceria sinaliza uma transição de um modelo baseado em ajuda para um modelo orientado ao investimento, produtividade e sustentabilidade fiscal. A integração entre crescimento econômico, inclusão e resiliência climática coloca Moçambique numa trajetória de maior competitividade e diversificação, temas centrais para a análise no Janela Econômica. A primeira reportagem descreve o acordo assinado esta semana na presença do chefe do Estado. O diretor de divisão do Banco Mundial em Moçambique, Fili Sissoko, foi recebido em audiência esta segunda-feira pelo Presidente da República. Foi no essencial a oficialização do novo programa de parceria com o Banco Mundial, avaliado em 10 mil milhões de dólares americanos. Prevê projetos prioritários de investimento público a serem implementados no período de 2026 a 2031. We shared with the President the key outcomes of this new framework, new partnership that aim at unlocking jobs and economic opportunities in critical sectors for Mozambique, energy, agribusiness and tourism, making sure that we continue to support Mozambique to invest in the foundational infrastructure, but also not physical, but also the skills, and make sure that also the country continues to create the enabling environment for private investment, for business to grow. Dos 10 mil milhões de dólares, 4 mil milhões vão para o financiamento ao setor privado, incluindo projetos já em curso e iniciativas estruturantes, com destaque para a hidroelétrica de Mpandankua. Paralelamente a este portfólio de 6 bilhões de dólares, que está destinado aos projetos de investimento público, o Banco Mundial também se comprometeu, em sede deste quadro de parceria com o país, a adicionais 4 bilhões de dólares para financiamento do setor privado. O Banco Mundial também está a desenvolver com o nosso país um quadro de parceria, portanto, para a componente macrofiscal, avaliada em 921 milhões de dólares. Portanto, este quadro de parceria visa, essencialmente, assegurar a consolidação macrofiscal, tanto com vista à retoma do crescimento econômico do nosso país. O Banco Mundial perspectiva outra subvenção para o reforço da capacidade de resiliência às mudanças climáticas. Destaca-se adicionalmente 2 linhas adicionais que o Banco Mundial pôs à disposição do nosso país, que é a linha de prevenção para a resiliência, portanto, associada em 450 milhões de dólares. Nesta componente, o Banco Mundial já desembolsou 20 milhões de dólares americanos para ações de emergência nas áreas de assistência humanitária, medicamentosa e reabilitação de edifícios, estradas e pontes. A Federação de Desenvolvimento Empresarial de Moçambique diz que a mobilização dos cerca de 4 mil milhões de dólares americanos para o setor privado é um reconhecimento do governo ao papel das empresas na criação de empregos e no crescimento econômico sustentável. Ainda assim, a FIDEM alerta para que os recursos sejam aplicados de forma rápida e eficaz, incluindo apoio à adaptação climática, reconstrução produtiva e financiamento acessível para fortalecer a resiliência do setor privado. A Federação de Desenvolvimento Empresarial de Moçambique diz que recebeu com satisfação a informação da mobilização dos cerca de 10 mil milhões de dólares americanos, 4 mil milhões dos quais assegurados para o setor privado. Moçambique, com a sua boa mestria, conseguiu negociar com o Banco Mundial
E é importante dizer que esta negociação vem com ela grandes, digamos, benefícios para o setor privado. A FIDEM alerta que o anúncio surge num momento crítico, após as cheias que fragilizaram milhares de empresas, sobretudo pequenas e médias, com perdas, paralisações e dificuldades financeiras. Por essa razão, a organização empresarial defende que o novo programa deve traduzir-se rapidamente em financiamento acessível, reconstrução produtiva e apoio direto às empresas afetadas, reforçando a resiliência do setor privado perante choques climáticos cada vez mais frequentes. Temos agora alguns desafios pós-cheias, que são infraestruturas que foram danificadas. Precisamos ter empresas de construção civil preparadas para reabilitar as escolas, as estradas, ou seja, todas aquelas infraestruturas que sofreram com esses danos. É a reconstrução do país em algum momento. E precisamos continuar a apoiar muito o setor agrário, o setor agrícola, que é um setor que vai nos ajudar muito nas exportações, que este montante possa também entrar diretamente, digamos, para apoiar este setor, que é um setor que nós achamos que precisa de muito de carinho. A FIDEM entende que a mobilização dos fundos é um reconhecimento do governo ao papel das empresas na criação de empregos e no crescimento econômico sustentável. Nós, como Federação de Desenvolvimento Empresarial, mais do que congratular ao governo, precisamos de trabalhar com as empresas moçambicanas em dar a elas aquilo que é a sua, digamos, aumentar a potência de trabalho, para eles saberem que, de facto, essas oportunidades vêm para ficar, são oportunidades para todas micro, pequenas e médias empresas, e elas devem estar preparadas para responder a esses desafios. A Federação apela ainda à execução célere dos projetos estruturantes nos corredores logísticos e de desenvolvimento, sublinhando que acordos desta dimensão só geram impacto quando se transformam em investimento real, atividade econômica e emprego. O economista e diretor-geral da consultora austral Luís Magasso defende que o novo pacote de financiamento anunciado pelo governo e Banco Mundial vai injetar liquidez na economia e estimular os setores com efeito multiplicadores. Magasso espera ver resolvidos problemas que ameaçam o ambiente de negócio, como a elevada dívida do Estado com o setor privado. Luís Magasso considera o novo quadro de parceria entre Moçambique e o Grupo Banco Mundial uma boa notícia para o país, destacando que o financiamento chega numa altura em que a economia nacional precisava de estímulos concretos. Vai ser uma folga muito grande, portanto uma lufada de ar fresco para as finanças de todos, do Estado, do setor financeiro e do setor produtivo. O pacote se estende pelos próximos 6 anos, concentrando-se em setores estratégicos com efeito multiplicador em toda a economia, reforçando energia, agricultura, infraestruturas e capital humano, além de mobilizar recursos para o setor privado. Magasso sublinha que o financiamento vai injetar liquidez na economia, no momento em que a banca pratica taxas elevadas e o Estado acumula dívida junto do setor financeiro. O financiamento desta magnitude vai também significar uma injeção de divisas para o mercado nacional. Então, eu estou muito contente com esta notícia e chegou na hora certa. Apesar de não resolver todos os problemas das empresas, o montante minimiza significativamente os constrangimentos de tesouraria e permite retomar parte das atividades produtivas. Eu não direi que resolve, eu direi que ajuda muito. Tudo também vai depender, e isso é muito importante, que se diga dos mecanismos de acesso a esses fundos e do custo de acesso. Muitas vezes estas notícias, portanto, vêm-nos com boas mensagens e depois, no fim, é muito difícil ter acesso. O economista conclui que o sucesso do programa depende não só do volume de recursos, mas também da capacidade do país em transformar o financiamento em investimento real, emprego e produtividade, criando bases sólidas para o crescimento econômico nos próximos anos. A Fundação para a Competitividade Empresarial, Fundac, considera que o novo pacote de financiamento
é um marco estratégico capaz de transformar reformas em resultados concretos. A Fundação sublinha que o valor deve ser direcionado para as áreas estruturantes da economia. Em reação ao acordo dos 10 mil milhões de dólares americanos, a Fundec afirma que o financiamento não deve ser visto apenas como apoio externo, mas como um instrumento para converter reformas em resultados concretos na economia real, com impacto direto no setor privado. Eu só tenho a felicitar o governo que em tão pouco tempo, na sua diplomacia, conseguiu, portanto, lograr os resultados necessários. Nós podemos fazer muitas reformas, mas as reformas precisam de implementação. A sua implementação exige maiores e avultados investimentos. A Fundação diz ainda que a aplicação prevista em energia, agricultura, infraestruturas, capital humano e governação pode reduzir custos estruturais para as empresas, aumentar a produtividade e criar emprego, desde que os projetos sejam bem executados e alinhados com as necessidades do setor privado. Para que resulte num positivo impacto social e econômico, este financiamento deverá permitir, portanto, investimento em vários setores, posso nomear infraestruturas, energia, agricultura, educação, saúde, o apoio ao setor privado. Isto vai ajudar para a criação de empregos, redução de custos para as empresas e a melhoria da vida de família. O pacote, que inclui ainda cerca de 4 mil milhões de dólares americanos destinados à mobilização de investimento privado, é visto pela Fundec como um sinal de confiança internacional na capacidade de Moçambique implementar reformas e consolidar a estabilidade macroeconômica num contexto de exigência de disciplina fiscal acordada com o Fundo Monetário Internacional. Nós temos a nova exigência do FMI, que faz todo sentido e o governo soberanamente aceitou. Estas medidas, sem acompanhamento do Estado, podem resvalar numa inflação. Portanto, este financiamento vai resolver parte daquilo que são as reformas exigidas pelo FMI, sem necessariamente impactar negativamente na vida do cidadão. A Fundação defende que o país reúne condições estruturais, recursos naturais, população jovem e posição geoestratégica para alcançar níveis elevados de desenvolvimento nas próximas décadas. Fundec defende que o financiamento combinado com instrumentos como o Fundo de Garantia Mutuária pode criar condições para a regularização gradual das dívidas do Estado ao setor privado, um dos principais constrangimentos à liquidez empresarial no país. A organização entende ainda que o acesso ao crédito, garantias e investimento produtivo pode estimular a industrialização, reforçar cadeias de valor internas e reduzir a dependência de importações, contribuindo também para conter pressões inflacionárias associadas à escassez de produção nacional. Tem a consciência de atrasos a pagamentos de faturas atrasadas da prestação de serviços que o nosso setor privado presta ao Estado. E a procura dos 4 mil milhões não é necessariamente para pagar dívida, mas é para estimular o investimento em setor estratégico. Estimular o investimento em setor estratégico é fazer com que essa massa financeira tenha impacto na tesouraria das empresas. E o impacto na tesouraria exige este fito último de garantir que as contratações que o Estado faça merecer. Bom, doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Como sabe, esta semana o governo de Moçambique, na presença do chefe de Estado, assinou mais um pacote de financiamento do Banco Mundial no valor de 10 mil milhões de dólares americanos, 4 mil milhões dos quais destinados ao setor privado. A primeira questão que eu coloco é se o pacote dos 10 mil milhões de dólares americanos pode estruturalmente mudar o modelo de crescimento de Moçambique. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite à TVN. Eu acho que, do ponto de vista da mudança estrutural do próprio conjunto do crescimento econômico moçambicano, depende muito de nós. Agora, o que nós precisamos, de facto, são injeções de capital para conseguir realizar os projetos que nós temos. Se nós não tivermos projetos concretos
totalmente idealizados e com metas concretas para alcançá-los, pode entrar a quantidade de dinheiro que houver que nós não vamos conseguir alcançar. Por isso é que é muito interessante ouvir o que diz o representante do Banco Mundial neste tema, que ele põe uma grande ênfase na realização do projeto, no fundo, na execução. Não basta só ter a ideia de criar os projetos, é preciso executá-los, porque ele, se calhar, não é fora da memória de muita gente. Voltamos ao Millennium Challenge Account, por exemplo, em que nós tínhamos capital para usar, dos 500 milhões, mas que fechamos o programa com valores por usar. Um país com a nossa dimensão e com as nossas necessidades não podem ficar neste tipo de situação. Portanto, há condições essenciais, principalmente do ponto de vista da macroeconomia. Se nós conseguimos fechar os nossos déficits macroeconómicos que temos hoje, por exemplo, os nossos empréstimos que estão a sufocar o Estado não pode quase pedir mais empréstimos por causa da dívida que já tem, a dívida externa e a dívida interna, principalmente a dívida interna, que foi muito socorrida por causa das condições de financiamento, a própria estrutura e funcionamento do Estado. Se nós conseguimos fechar essas matérias e damos espaço ao Estado para respirar, sim, o Estado passa a ter mais condições para criar mais tarefas de trabalho. Por exemplo, nós podemos olhar aqui que dos 10 mil milhões são divididos em duas grandes componentes, são 6 mil milhões para investimentos públicos. É preciso perceber o que são os investimentos públicos, porque esses investimentos públicos, muitas vezes, há investimentos privados com caráter público, como são, por exemplo, portos, linhas férreas e por aí fora. É preciso percebermos que tipo de estrutura estamos a falar. É normal que neste tipo de acordos usam-se os termos mais umbrella, para não ter que especificar, porque depois há problemas legais se tivéssemos que fazer uma inclinação para um lado ou para o outro. Mas as áreas mencionadas no documento, por exemplo, são estratégicas para impulsionar o crescimento do país? As áreas mencionadas são mais no componente do setor privado, não não necessariamente do setor público. Porque, por exemplo, eles são claros a especificar áreas, principalmente as áreas de energia, agricultura e turismo, no apoio ao setor privado para estas áreas. No fundo, quando entra o Fundo Monetário, o Banco Mundial e o AFC é uma entidade empresarial do Banco Mundial, é uma entidade que não arrisca onde normalmente não há potencial. Portanto, por isso é que se fala da execução. É preciso que sejam projetos muito bem estruturados, muito bem enquadrados, com um procurement muito bem conseguido, para que nós possamos ter este sucesso. Agora, no setor público, doutor, quais são as áreas que acha que deve se injetar dinheiro nesse momento para impulsionar o crescimento, atendendo que nós estamos a vir de múltiplos problemas que se estendem desde 2020 até cá, só para não descer até 2015, 2016, a quanto da descoberta das dívidas não declaradas. Mas quando falo, por exemplo, de múltiplos ou sucessivos problemas que chocaram a nossa economia, falo, por exemplo, das cheias que nós temos assistido, falo da Covid-19, falo portanto, dos últimos acontecimentos, manifestações, exato, que também defraudaram o crescimento do nosso país econômico. Nós estamos em condições, por exemplo, de identificar as áreas estruturais que possam beneficiar diretamente dessa injeção e impulsionar o crescimento. Bem, nós temos que estar em condições. O Banco Mundial não vai fazer o TPC por nós. Mas quais são as áreas? Eu acredito que há algumas áreas estratégicas que nós podemos olhar, principalmente a componente de logística, porque nós não podemos conseguir desenvolver a nossa economia se não tivermos condições logísticas para tal. Quando falo de logística, falo em condições como, por exemplo, a nossa própria ANU. Não é um investimento empresarial como que tal, mas é uma estrutura importante para o desenvolvimento do país. Estruturas ligadas a portos, por exemplo. Estruturas ligadas a infraestruturas de suporte à aviação civil. Eu não falo da LEM em particular. A LEM é apenas uma entidade na aviação civil. Se nós tivermos infraestruturas de suporte forte e nós tivermos instituições fortes, é possível que nós possamos finalmente ter um mercado aéreo competitivo em Moçambique, na qual a LM também se enquadra. Estamos a falar de condições, por exemplo, em termos de investimentos públicos, estamos a falar deste tipo de estruturas, estamos a falar de, por exemplo, quando há uma outra componente do pacote que leva para a resiliência, mas a resiliência não são apenas os medicamentos e as componentes mais simples de consumíveis, são o que fica. Estamos a falar, por exemplo, das condições do assoreamento dos rios, ou então, se estivermos a falar ainda mais fundo, vamos falar da erosão costeira. Este tipo de investimentos públicos
são investimentos que garantem continuidade do país, garantem que o Estado não se tenha que preocupar com pequenas coisas no futuro e que preocupe-se com o desenvolvimento. Portanto, é preciso olharmos de uma forma holística e é preciso perceber que são 6 mil milhões de dólares para investir. Os 6 mil milhões de dólares nós temos barragens para geração de energia, temos que olhar a componente logística, porque nós já debatemos e conversamos aqui várias vezes em que eu digo muito claramente que Moçambique tem o potencial de ser um player estratégico em 2 ou 3 grandes áreas, se não mundial, mas pelo menos africanas de topo, que é um player estratégico na componente de geração de energia elétrica. Nós exploramos, nós neste momento estamos de braços atados porque praticamente não somos o dono do nosso gás. Nós entramos como acionistas em projetos e às vezes os projetos fazem aumentos de capital e a nossa sociedade, a nossa empresa estatal não consegue dinheiro é suficiente, aumentar. por exemplo, para investir em áreas que exijam um financiamento estruturante, por exemplo, como fez menção, a questão da monetização nós é que temos de ser muito clarividentes na utilização desses valores. Por exemplo, nós falamos de um polo, nós queremos ser um polo energético mundial, queremos ser um polo logístico, uma plataforma giratória mundial. Nós estamos entre o Ocidente e o Oriente. Portanto, a produção mundial que sai da China e da Índia e vai para o Ocidente, normalmente, tudo bem que ela também pode passar pelo Mar Vermelho e o canal de Suez, mas muito dele vem cá por baixo. Então, por que os navios têm que ir todos da China para lá e se nós podemos oferecer esses serviços? Eles vão fazer, naturalmente, viagens longas, mas nós estivermos em condições, com portos, e acima de tudo não basta ter portos, é preciso ter infraestruturas de apoio, logísticas e acima de tudo também as componentes técnicas que consigam fazer com que a logística seja rápida, eficaz e com preços competitivos. Nós podemos servir de plataforma giratória mundial. E, acima de tudo, e por outro lado, também a componente turística. Portanto, nós não temos que ser a entidade que vai pegar no dinheiro, não temos que ter o dinheiro para chegar e fazer o furo de petróleo, fazer o furo para a pesquisa do gás, fazer as infraestruturas. Nós o que temos que ter é assim como fazem essas entidades. Elas vêm, iniciam um negócio e abrem um capital para investimento. Por que é que nós não podemos ter esse tipo de iniciativas? Estes capitais podem perfeitamente servir para tal. Nós é que temos que saber quais são as nossas prioridades neste momento. Doutor, são cerca de 6 anos de execução deste fundo, 2026-2031. Qual vai ser o impacto real, o impacto macroeconômico real deste financiamento na nossa economia? Bom, em primeiro lugar, podemos olhar para a entrada de capital no país. E uma das componentes que há, um acordo firmado com o Ministério das Finanças, vem mesmo neste sentido. É dito por palavras mais económicas, porque não há necessidade de alarmar as pessoas, mas nós sabemos perfeitamente que nós somos um país importador e por sermos um país importador, por tendência, nós importamos mais do que exportamos. Se importamos mais do que importamos, quer dizer que nós compramos mais moeda externa do que compramos. E neste momento estamos num ponto de viragem, porque depois da Covid-19, e tivemos Covid-19, nós mal recuperamos da Covid-19, ainda apanhamos os impactos econômicos da Covid-19 no mundo e depois tivemos as manifestações violentas que praticamente partiram a nossa economia, os nossos ganhos de crescimento econômico do último trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. E pensávamos que íamos crescer no segundo trimestre de 2025, mas percebemos que não, continuamos a decrescer e só no segundo trimestre é que nós estamos a tentar recuperar. Portanto, nós precisamos de capital fresco para que as empresas possam funcionar sem limitações. Hoje, se nós vamos a um supermercado, nós vemos a dificuldade que é a restocagem do supermercado. Se vamos a uma empresa de construção civil, vemos a dificuldade que é. Resultado, estas empresas importam apenas o indispensável e uma economia não vive com o indispensável. Para nós termos esta economia a funcionar, é preciso que haja capital fresco no mercado e este tipo de condições são criadas para que, de facto, a economia depois comece a funcionar. Quando a economia funciona, gera empregos. Quando gera empregos, gera mais dinheiro que é pago em termos de impostos ao Estado e são menos pessoas que dependem do Estado para poder sobreviver. Portanto, a criação de empregos é a maior luta contra a pobreza que pode haver numa nação. Doutor, são 4 mil milhões de dólares americanos anunciados para assegurar o financiamento ao setor privado. O valor é discutível. Podemos dizer que é muito, assim como podemos também dizer que é pouco. Mas olhando para aquilo que são as necessidades atuais do setor privado nacional, podemos entender que chega num bom momento e é uma boa fatia. O nosso setor privado está preparado, por exemplo, para lidar com os próximos desafios, porque uma das grandes questões tem que ver com a forma como
as nossas empresas estão estruturadas em termos organizacional, contabilidade não organizada, entre outros problemas. Como garantir que este dinheiro seja eficazmente investido num setor privado que ainda tem algumas limitações? Malata, há um dito econômico muito importante que é as nações são mais fortes quanto mais fortes forem suas instituições. As nações têm mais sucesso, são mais prováveis de bem-suceder quanto mais fortes forem suas instituições. Portanto, as nossas empresas nacionais, elas têm condições de concorrer, naturalmente, elas conseguem concorrer. O que elas precisam é de instituições que as habituem a trabalhar com o rigor que é o rigor do Banco Mundial. Se elas estiverem habituadas a um país, por exemplo, que a pessoa paga IVA quando quer, paga o IRPC quando quer, naturalmente que elas não conseguem entrar. Já não é o caso de Moçambique. O que nós precisamos é que essas instituições acompanhem estas empresas e que nós tenhamos instituições sérias que consigam pegar no tema em dois grandes momentos. O primeiro é o momento da contratação, da aceitação de projetos. Quais são os projetos que o Estado vai aceitar para este financiamento? Que este financiamento é para o setor privado, sim, mas passa pelo beneplácito do próprio Estado com o financiamento do Banco Mundial. É preciso termos instituições que vão olhar para projetos e perceber que são projetos válidos, úteis à sociedade e que geram replicação econômica no país. Ou seja, são negócios que geram negócios e empregos. Por outro lado, são as instituições que vão acompanhar a execução deste projeto. Eu volto a repisar um tema, a palavra-chave que o Banco Mundial trouxe. Não sei se as pessoas perceberam neste tema, mas o Banco Mundial repisou muito bem. Execução. A execução é, nós temos que executar de acordo com como foi planeado. Se há um planeamento e é aprovado pelo Estado e pelo Banco Mundial, quer dizer que o projeto é interessante. E se ele for executado tal como foi aprovado, então o projeto vai bem suceder. E aí é onde entram as instituições. A força das instituições são instituições que vão garantir que estes projetos tenham sucesso do ponto de vista da aprovação, do ponto de vista da execução destes mesmos projetos, como eles foram desenhados no princípio. Doutor, que reformas são indispensáveis para fortalecer o setor privado e garantir que ele entre de forma agressiva nesta nova era, portanto, de financiamento às empresas nacionais? As principais reformas passam naturalmente pela a chamada mão invisível do Estado, né? Que, no fundo, o Estado não tem que intervir diretamente nas empresas, nem para as ajudar internamente, mas principalmente não pode entrar para criar obstáculos. As empresas, quando recebem apoio do Estado, tem que ser do ponto de vista institucional. É aí onde nós queremos. Só que às vezes nós confundimos esse apoio institucional como se o Estado estivesse a entrar no negócio. Não, nós não temos que criticar o Estado por estar a apoiar uma determinada empresa a tornar-se mais competitiva. Isto acontece em todo o lado. Nós vemos as grandes indústrias, os grandes países industriais, quando os Estados vão, defendem as suas empresas desses países. Não que o Estado tenha ações naquelas empresas, mas porque sabem que uma empresa, por exemplo, uma empresa petrolífera, francesa ou americana que venha para Moçambique, vai gerar ganhos de produtividade para o país de onde ela vem. E aí onde é essa mão invisível do Estado. Não é porque o Estado é acionista desta empresa. O Estado tem que ter capacidade de proteger as empresas e garantir concorrência. Nós temos aqui um problema muito grande, que é onde eu gostaria de deixar aqui algum recado às entidades estatais, que é nós temos uma vantagem de estar ao lado da África do Sul, que também é uma grande desvantagem. A vantagem é que nós temos um país desenvolvido ao nosso lado, um país com uma economia vibrante muito forte. E nós conseguimos quase que suplantar-nos socorrendo-nos na África do Sul. E essa é uma grande desvantagem. É que deixa-nos preguiçosos, porque achamos que tudo podemos resolver indo à África do Sul. Eu preciso de tomate, vou à África do Sul buscar. Eu tenho que fazer uma festa em casa amanhã e não tenho copos, porque o supermercado só tem 5 copos, eu preciso de 10, eu vou à África do Sul buscar. Isso torna-nos refém da África do Sul. E tornando-nos refém da África do Sul, a África do Sul é um país altamente competitivo. E a África do Sul olha para as coisas, a economia de uma forma competitiva. E aqui também tem que trazer mais uma lição de economia, que é a competitividade das nações. Na teoria da competitividade das nações, as nações só são tão fortes quanto fortes forem as suas empresas. É por isso que eu dizia que o Estado tem que apoiar as suas empresas do ponto de vista competitivo. E a África do Sul faz isso. A África do Sul protege as suas empresas, cria barreiras económicas das suas empresas. Nós é que temos que ter condições, com as nossas instituições, de desbloquear essas barreiras pelos mecanismos legais de cooperação que existem. Doutor, pode ser esta uma oportunidade
tanto para o governo assim como para o setor privado, de implementar projetos estruturantes no setor agrário para responder, por exemplo, a esta questão da procura de alimentos. Termos que ir, por exemplo, a Comando Porto para fazer compras, fazemos uma comparação do custo, portanto, desses produtos. Achamos que em Comando Porto é ligeiramente mais barato do que fazer compras em Moçambique. Sim, Comando Porto só existe por causa de Moçambique. A agricultura em Comando Porto só existe por causa de Moçambique. Para quem conhece um bocadinho a história, quando acabou o apartheid, começou-se a fazer as viagens transfronteiriças. Nelspruit não existia o que é hoje como Nelspruit, que agora até já dá o nome de Bombela, é uma cidade grande. Isso é por causa de Moçambique. Portanto, há necessidade de nós olharmos as nossas componentes de produção, o que é que nós vamos buscar lá fora. Nós falamos aqui muitas vezes, são os bens de substituição de importação. Nós temos que criar condições para produzir bens que nos permitam parar de ir buscar lá fora. Então, nós não temos que desperdiçar dinheiro lá fora, nós temos que criar a nossa própria economia cá dentro. Portanto, é preciso criar infraestruturas de suporte a esta mesma economia agrícola. Portanto, que tipos de crédito agrícola que nós temos em Moçambique? São muito poucos. São poucos os bancos que financiam a agricultura. Mas financiam, principalmente, mas a agricultura que é mais financiada, curiosamente, é a agricultura de rendimento e não a agricultura alimentar. Por exemplo, nós vamos olhar muito para o açúcar, vamos olhar para o algodão, vamos olhar para culturas desse género, do tabaco. São culturas que entram na categoria agricultura, que contribuem para o PIB a cerca de 14%, mas que depois não têm impacto direto naquilo que o cidadão comum consome. Tem impacto macroeconómico do ponto de vista das exportações, sim, mas depois nós é que temos que criar essas condições para que os moçambicanos que tenham potência e que tenham capacidade técnica para tal, tenham ferramentas para gerar condições na componente agrícola, na componente turística, na componente de energia, na geração de energia. Doutor, o financiamento do Banco Mundial chega uma semana depois da presença, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional, que deixou algumas recomendações que, de certa forma, foram interpretadas de várias formas. Alguns entenderam que era um balde de água fria nas costas dos moçambicanos e que o FMI estaria a recuar, que o Moçambique estaria sem financiamento, se calhar a médio e longo prazo, devido àquelas recomendações. Mas uma semana depois o Banco Mundial entra e anuncia valores expressivos. Que mensagem isso pode trazer para o nosso país? Bom, nós estamos a falar da mesma casa. São as instituições de Bretton Woods, no fundo, que é o Banco Mundial e o FMI. O FMI atua muito na componente macroeconómica e de reformas fiscais, principalmente. E o FMI tem balizas muito concretas de como é que vai financiar. Nós não podemos entender o FMI como um parceiro para o crescimento econômico. O FMI dá-nos as ferramentas para que nós possamos criar uma base. É como se estivesse a fazer uma assistência técnica. É assistência técnica. O FMI é assistência técnica. Nós temos condições financeiras difíceis. Precisamos de um apoio, precisamos de uma ajuda. É onde entra o FMI diz, muito bem, nós damos aqui financiamento, vocês criam bases, eliminam os vossos problemas, vocês têm, por exemplo, créditos no exterior, com taxas de juros muito altas, para pagar já hoje. Nós damos-vos dinheiro, vocês fazem a reestruturação dos vossos créditos, ou então pagam os vossos créditos, têm um tempo de carência para nos pagar, reestruturem-se. Se vocês estiverem reestruturados, vão gerar produtividade interna, vão começar a produzir. Quando começarem a pagar ao FMI, vocês já estão fora do marasmo das dívidas que tinham. Nós não podemos olhar para o FMI como se fosse o orçamento de Estado. O Estado está para ajudar o cidadão, mas o FMI está para dar condições básicas para que os países avancem. Nós não temos que diabolizar o FMI. O FMI não está cá para não fazer dinheiro. O FMI é um banco. O FMI é um banco, ele tem que fazer dinheiro, tem que ter lucros. Então nós é que temos que ter essa consciência e temos que ter essa consciência e ter muita clarividência do ponto de vista da abordagem. Então nós temos que ir também nós com o objetivo de aproveitar essa oportunidade. Nós também temos que, se eles vão aproveitar para ganhar dinheiro, nós vamos aproveitar para resolver os nossos problemas. Olhamos para países que tiveram apoio do FMI, como a Grécia, como Portugal. Então são países que tiveram apoio do FMI, estamos a falar de outros países europeus ou asiáticos também, que como pegaram nesse dinheiro, ultrapassaram os seus grandes problemas financeiros de curto prazo, porque às vezes o que acontece é que olhamos para o Estado moçambicano hoje. A falta de capacidade de endividamento do Estado e a falta de capacidade financeira do Estado para investimento em obras públicas ou investimento público, criação de novas escolas, criação de novos hospitais, criação de novas estruturas que geram negócio, construção de novas barragens, construção de novas autoestradas, construção de novos portos. Quando o Estado não tem este dinheiro, porque tem que pagar salários, tem que pagar, principalmente, fazer sentido o seu custo da dívida,
é um Estado que não está a conseguir funcionar, está amarrado. Portanto, se o Estado consegue desamarrar-se e tem uns 5 anos de carência para poder trabalhar, ao fim de 5 anos, quando começa a pagar o FMI, o Estado está numa situação de maior alívio. É aí que nós temos que olhar. Não temos que olhar para o FMI como entidade que vem para nos ajudar e vai construir escolas. O FMI não constrói escolas. O FMI dá-nos condições para que nós resolvamos os nossos problemas, para que nós voltemos a ter condições para construir escolas. Doutor, o Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique tem alertado ao governo sobre a insustentabilidade da dívida pública, dizendo que ela está cada vez mais a ficar alta e que pode comprometer, por exemplo, o crescimento econômico nacional. Agregado a este valor que vamos receber de 10 mil milhões de dólares, como é que vai ficar a nossa dívida? Bom, este é um tema que deve ser respondido pelo Ministério das Finanças e não vai ser respondido de forma pública. É preciso saber que há renegociações para ter em conta. O grande problema que nós temos, já falamos também várias vezes sobre isso, sobre o endividamento público, que é um tema muito importante. O que acontece com o endividamento público é que quanto maior for o endividamento, maior o serviço da dívida. E maior o serviço da dívida quer dizer que mensalmente, trimestralmente ou anualmente, mais valores a pagar o serviço da dívida. O que acontece com dívidas, por exemplo, nós comprometemos com vários empréstimos que vamos fazendo cá dentro e lá fora. Quanto maior for o empréstimo, o rácio de dívida do país, maior é o seu serviço da dívida. Nós olhamos para a nossa dívida interna, tentamos comparar, mas isso não é nada, porque os países lá fora conseguem pagar. Aqui os países têm uma produção interna bruta muito grande, que conseguem se calhar gerir o seu serviço da dívida. Temos que fazer um exercício muito simples. Olhamos para países gigantescos, como a maior economia do mundo, como os Estados Unidos da América, que vai com cerca de 36 trilhões de dólares de dívida pública, só que o endividamento americano é um endividamento na sua própria moeda. E a sua moeda é a sua moeda de reserva, é o seu maior bem de exportação americano, não é o petróleo, não são eletrodomésticos, é a sua moeda. Portanto, eles vão tentando gerir e eles produzem também em dólares. Então, mas ainda assim, conseguimos ver agora os problemas que os Estados Unidos estão a ter por causa do serviço da dívida. O serviço da dívida subiu tanto, os Estados Unidos estão a pagar cerca de 200 bilhões de dólares para conseguir suplantar o seu serviço da dívida, que depois deixa cada vez menos espaço para investimento público, para o Estado poder trabalhar e para o funcionamento do Estado. Portanto, este é um exercício que nós estamos a fazer para replicar para Moçambique. Portanto, nós aumentamos a nossa dívida pública, daí as recomendações do Banco Central. Quando aumentamos a nossa dívida pública, ficamos sem dinheiro para fazer absolutamente nada. E há um ponto de ruptura em que a dívida é tão grande que nós não conseguimos fazer mais face à dívida pública, não conseguimos fazer face ao serviço da dívida, nem conseguimos investir. E é aí que normalmente os Estados chamam-se o Estado que vai à bancarrota e depois tem que pedir apoio de emergência. Este apoio vem antes, nós precisamos de apoio emergencial. O apoio do FMI não entrou por questões técnicas. O FMI quer ver cumpridos alguns trâmites, alguns parâmetros que eles querem, acham que nós ainda temos gorduras. Quando o FMI diz que temos que baixar a massa salarial, não é baixar o salário das pessoas, é olhar a duplicação de estruturas, funcionários fantasmas. É aí onde nós temos que diminuir a nossa massa salarial. Mas o grande problema que nós temos é que, se calhar, falamos aqui várias vezes, que é, se calhar a nossa massa salarial não é tão grande assim. A nossa produção é que é pequena. Se nós tivermos um país que produz, quanto mais produzir, mais empresas já. Quanto mais empresas, mais impostos pagam. E quanto mais impostos pagam, aumenta o nosso PIB, aumenta o capital e a arrecadação financeira do Estado, a arrecadação fiscal, e o Estado consegue respirar, e se calhar esta mão de obra do Estado, este pacote salarial do Estado já não é tão grande assim. Doutor, uma das grandes questões que têm sido discutidas no país tem a ver com o crescimento da população moçambicana, sendo que a maioria são jovens e que esses jovens precisam de emprego. São aqui anunciados alguns setores que são os que, entre aspas, mais empregam no nosso país. Posso dar algum exemplo? O setor da energia, o agronegócio e o turismo. A minha pergunta é, são suficientes para gerar empregos em grande escala nacional para colmatar esse problema que nós temos? Ou o Estado terá que, dentro deste pacote de financiamento dos 6 mil milhões de dólares americanos, potenciar mais o autoemprego, dando kits aos jovens? O kit aos jovens permite, nós temos tido alguns projetos interessantes nessa área, permite que os jovens pelo menos consigam sair de uma situação de estagnação, mas não permitem um crescimento muito grande. Portanto, permitem que ele aprenda, tenha prática e, acima de tudo, certificação.
um grande problema que nós temos às vezes são as certificações. Nós temos jovens que sabem soldar, fazem milagres, mas não têm certificações e depois não conseguem entrar para as petrolíferas, não porque ele não saiba soldar, mas porque ele não tem certificação técnica de soldadura. Quando falamos de soldadura, falamos de outras componentes todas. Portanto, o nosso grande problema da componente de geração de emprego é que nós temos que criar condições básicas para que hajam empresas. Nós temos que aumentar o número de empresas. O número de empresas, em qualquer país que se diz desenvolvido, é uma componente industrial. Produção de bens de substituição de importação é indústria. É a indústria transformadora. Temos que transformar cá dentro. Há muitas coisas que nós fazemos e estamos a ir buscar lá fora. Se nós tivermos uma indústria agrícola vibrante, naturalmente que haverão indústrias à volta, clusters agrícolas à volta, que têm que ter capacidade e potencial de buscar esses financiamentos para transformar essa agricultura. Já tivemos uma grande cultura de tomate, por exemplo, em Choco. Nós temos que transformar aquele tomate em produtos acabados, produtos finais, não só o tomate fresco, que é utilizado nas nossas cozinhas, mas produto acabado. Na componente de geração de energia elétrica, mais uma vez, nós temos potencial para ser um polo energético. Vamos criar condições. Nós não temos que vender apenas gás, petróleo. Temos que vender energia elétrica descendente deste gás e petróleo, assim como fazemos com as barragens. Temos que criar mais barragens. Mais barragens aumenta a nossa capacidade de resiliência e sustentação de águas. Por exemplo, nas cheias. Quando nós temos as cheias, é porque as águas estão descontroladas. Nós temos que ter mais barragens, são mais represas. Mas essas barragens aumentam a nossa capacidade de geração de energia elétrica. Deixamos, mais uma vez, de depender somente da África do Sul e nós temos um produto que vamos exportar. São produtos que nós temos, vamos utilizá-los por produção interna, custeados, financiados e produzidos em meticais, para ser vendidos em meticais para moçambicanos. E o seu remanescente, o seu excedente é exportado. Portanto, isto gera negócio, gera indústria. Essa indústria gera clusters à volta dela mesma e são esses clusters que geram empregos. Portanto, a nossa aposta muito forte temos esta oportunidade, o Estado tem que olhar para estas oportunidades e perceber como é que nós podemos potenciar a criação de indústrias. O Estado tem que abrir portas para que os estrangeiros possam vir, o emprego nacional possa crescer e, acima de tudo, a capacidade técnica. Quanto mais indústrias nós tivermos, maior a capacidade técnica dos nossos Doutor, povos. tocou num aspecto bastante importante que tem a ver com a industrialização. Essa tem sido a tônica dominante das conversas atuais, quer por parte do governo, assim como do setor privado. Mas sentimos que o setor da indústria ainda continua com poucos investimentos nesta área. Se tiver que viajar pela província de Inhambane, Gaza e tantas outras do centro e norte do país, já de ver que no interior há tanta produção que depois não é processada. Esta industrialização não passa também por financiar pequenos jovens que residem nessas zonas de produção, de citrinos, para processarem localmente e poderem vender? Ou Sim. temos que ficar à espera de grandes indústrias? Não, as grandes indústrias começam de pequenas indústrias. Elas nunca, normalmente, hoje falamos das empresas que são grandes, são gigantescas, mas elas começaram pequenas. Aquilo que foi chamado o homem mais rico do mundo nos tempos, Rockefeller, começou com uma pequena indústria. Começou com um furo, que não tinha dinheiro, teve que pedir dinheiro para fazer o seu primeiro furo. Com o seu primeiro furo, teve pedido novamente dinheiro para fazer a transformação daquele petróleo, que gerou naquilo que nós conseguimos ver hoje, que é um conglomerado gigantesco da indústria petrolífera. E nós olhamos para este tipo de situações porque tem que haver entidades que consigam financiar. Tem de haver bancos locais que consigam financiar, mas o financiamento passa, mais uma vez, pela fiscalização da execução desse financiamento e a fiscalização do pagamento que essas entidades têm que pagar aos bancos. Portanto, a indústria é a ferramenta crucial para o crescimento dos países. Porque a indústria aumenta a capacidade de exportação do país, aumenta a capacidade produtiva do país e a capacidade de geração de empregos. E essa geração de empregos numa indústria são empregos mais qualificados do que uma pessoa que trabalha sozinha e não tem standards que tem que observar no dia a dia. Portanto, a geração industrial é crucial. O Estado tem que criar condições para que mais empresas venham. Essas condições passam também pela regulamentação. E essa regulamentação, muitas vezes, quando não temos capacidade, temos que buscar experiência lá fora. Como é que a China, Singapura, Malásia, ou então podemos olhar para países europeus que já estão hoje mais desenvolvidos, como é que eles conseguiram criar ferramentas técnicas para o crescimento da sua indústria? Muitos deles foram buscar através de parques industriais. E esses parques industriais se transformaram depois em zonas económicas especiais, por exemplo. São ferramentas que o Estado pode utilizar para potenciar a indústria. No fundo,
criamos condições para que essas indústrias sejam competitivas e tenham atratividade, temos que atrair as indústrias para o país. Assim como fizemos uma vez com a Mosal, mas demos condições fiscais que depois, no futuro, percebemos que se calhar foram um bocadinho longe demais. Hoje as ferramentas são melhores. E então, o que é que nós podemos utilizar, pegar nessas mesmas ferramentas e torná-las competitivas? Então, este valor, vamos buscar aconselhamentos lá fora, vamos buscar empresas que tenham capacidade para nos aconselhar e rever os nossos pacotes todos de geração de negócios e aconselhar ao Estado. Portanto, este dinheiro também tem que servir para tal. E nós conseguimos ter um maior rácio de time to market. Quando nós dizemos como empresa, olha, temos oportunidade de negócio para ser Moçambique. A empresa venha para Moçambique, não tenha que esperar 5, 6 meses até que o seu negócio esteja em condições de trabalhar, porque as ferramentas não estão lá. Doutor, só para fechar, se for bem sucedido este programa, como é que vai ser a economia moçambicana em 2031, até 2031? Bem, mais uma vez, passa muito por nós, como é que vamos aplicar o dinheiro. Mas sendo bem sucedido, naturalmente, que nós podemos ter, não vamos ter um milagre. 10 mil milhões de dólares não são um milagre. É menos do que nossa produção anual, propriamente dita. O que acontece é que aqui entra em cash. Portanto, nós temos ferramentas para, pelo menos, criar, ao fim, até mesmo ao fim do primeiro mandato do presidente Chapo, ter ferramentas de base para uma alavanca de crescimento econômico sem grandes problemas. Neste para momento, voltarmos ao ritmo de 2014, 2015? Que voltemos a esses ritmos, porque no fundo, quando nós estamos a olhar para ritmos de crescimento em que o Estado não consegue correr, porque tem que amarrar nós, portanto, o Estado tem que procurar condições para pagar salários. Quando o Estado não consegue pagar salários porque a economia não está boa, o Estado não tem condições para crescer, não tem condições para criar estas bases de crescimento que temos estado a falar. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Até à próxima. Muito obrigado pelo convite. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público. Termina assim a presente edição do programa Janela Econômica, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir com o programa, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com.